Graça e paz. Eu gostaria de ler nesta manhã, aqui na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, apenas alguns versículos. No versículo 9, que diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. E o versículo 15, que diz assim: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Nós vamos ficar aqui em relação à palavra modéstia, né? Modéstia na fé, no amor e na santificação, que significa também uma dedicação ao Senhor. Quando Paulo escreveu a Timóteo falando sobre os deveres, né, das mulheres, Paulo estava condenando algumas atitudes de algumas pessoas, de algumas mulheres, né, que usavam ali vestidos chiques, né, que usavam essas coisas, mas não necessariamente porque elas usavam isso, mas porque o viver santo, ele é uma vida que demonstra o Senhor. Vamos pensar numa lâmpada, né? A lâmpada, ela desligada, ela não tem luz. Se ela estiver no canal, se ela estiver ligada, então você pode extrair dali uma luz, mas aquela luz não é da lâmpada, ela vem daquela lâmpada, mas não é da lâmpada. Quando nós estamos no Senhor, a Bíblia diz que nós somos luz, mas essa luz não somos nós, essa luz é o Senhor. E a luz fala da vida que o Senhor nos deu, que Ele manifestou a nós e que Ele opera em nós. Essa luz, em cada uma de nós, independente do formato, independente de você, da sua aparência externa, que se a gente for analisar, nós temos lâmpadas de vários modelos, né? Mas independente de tudo isso, se não estiver ligado, né, no local certo, essa lâmpada jamais vai dar luz, né? Então, o que nós temos que ter em mente é que a nossa beleza não está nos aspectos físicos, né? Embora muitas pessoas deem valor a estas coisas, principalmente nos últimos dias, e em que há uma busca desenfreada, né, pela beleza, as mulheres não podem mais ter cabelos brancos, né? Ou elas não podem mais ter uma ruga no rosto. Então, todos esses defeitinhos a gente precisa corrigir. E, na verdade, não são esses defeitos, né, que nós precisamos corrigir, porque independente de sermos bonitas, jovens, velhas, né, independente de qualquer coisa, o que tem valor em nós é a vida de Cristo, vivendo através de nós. Se o Senhor estiver em nós, se nós somos novas criaturas, então o nosso aspecto exterior só vai revelar a vida que a gente tem em nós, né? Quando a gente fala de santificação, está falando de uma dedicação ao Senhor. De que forma que eu vou me santificar? A Bíblia diz que a amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus. Então, tudo que eu estiver fazendo, que for do mundo, ou parecido com o mundo, ou com uma aparência do mundo, estas coisas não vão agradar o Senhor. Então, tem muitas pessoas que estão vivendo apenas de aparência, mas não apenas aparência porque gosta de se trajar bem ou de vestir uma coisa ou outra, né? Não é só dessa aparência, mas também fala de fingimento, né? Quando uma pessoa começa a fingir ser aquilo que ela não é. Eu posso me vestir bem, me trajar bem e, na verdade, me apresentar, ser mais do que aquilo que eu realmente sou. Então, isso é um fingimento. Agora, quando uma pessoa ela tem o coração completamente cheio de maldade, cheio de ira, né, cheio de glutonaria, cheio de mentira,
cheio de todo tipo de coisa que são obras da carne. Então, aquele coração, né, dentro da gente, se estiver nessa condição, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa santa ou separada para o Senhor. Eu quero dizer que eu sou uma pessoa que está fingindo, porque quando nós realmente temos essas coisas tratadas, né, e não temos mais uma vida mundana em nós, né, nós temos deixado o tratar da cruz vir em nós, e esse tratar da cruz começar a limpar o nosso coração, tratar a nossa alma, né, tirar todos aqueles sentimentos que não agradam ao Senhor. Então, a partir desse momento, a vida do Senhor começa a fluir através de nós. Não tem como, né, o Senhor começar a se manifestar ou manifestar a sua luz em um coração que ainda não foi tratado, né, em uma alma que ainda precisa ser transformada. Mas esse processo de transformação da alma, ele não acontece de um dia para o outro. É um processo que se inicia quando a gente conhece o Senhor, quando a gente aceita que a gente é pecador e precisa verdadeiramente, né, do sacrifício do Senhor que Ele fez por nós, dessa morte substitutiva. Mas nós temos que ter em mente também que nós morremos com o Senhor. Se é verdade que nós morremos com o Senhor, então os nossos desejos estarão crucificados. A nossa vontade estará crucificada. E a partir de então, eu vou viver uma vida que quer conhecer a vontade de Deus e quer praticar essa vontade do Senhor. Deus não quer que ninguém se perca, né? Aliás, Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E de que forma que a gente vai conhecer a verdade? Que o próprio Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para os judeus naquela época, naquele contexto, quando ele disse essas palavras, eles achavam que eram pessoas livres, porque não estavam servindo a nenhum senhor. Mas esse servir a Senhor estava falando a respeito de nação, né? Deles serem servos ou escravos de uma outra nação. E na verdade a gente sabe que naquele período quem dominava sobre aquele local não eram os judeus, né? Eram os romanos. Mas eles não se sentiam pessoas escravas. Mas Jesus disse que aquele que se apresenta sobre o pecado, né, para praticar o pecado, esse é escravo do pecado. E Jesus também diz para eles que eles eram filhos não de Deus, porque as obras deles não condiziam isso. Então, eles eram uma nação realmente escolhida pelo Senhor. Foi dessa nação que veio um Messias, né, que é o próprio Cristo, o Senhor Jesus. Então, Jesus nasceu ali, mas na verdade eles não eram do Senhor. Jesus disse que eles eram ou tinham por pai o diabo. Por quê? Porque as obras deles não condiziam com a realidade daquele que é o Filho de Deus. Quando a gente observa, né, o que o Senhor Jesus fez, e Deus testificava através dos milagres para dizer que Jesus era realmente o Filho de Deus. Então, quando a gente olha, né, para o milagre que Jesus realizou na terra, para as coisas que Ele fez, mas principalmente para aquilo que Ele era, para a conduta, porque o tempo todo Ele queria agradar a Deus. O tempo todo ele buscava ser agradável ao Pai, fazendo a vontade do Pai, falando as palavras que o Pai tinha dado para ele falar. Então ele trouxe um ensino novo, ele trouxe uma vida nova, um modo de vida novo, diferente daquilo que eles estavam acostumados. Então todo aquele, né, que observa esse viver do Senhor e começa a colocar em prática, aquele que está no Senhor, né, e tem essa prática, né, de agradar o Senhor, de ser agradável a Ele em todas as situações, mas também no seu próprio ser, né? Então esse vai ser chamado filho de Deus. Não necessariamente
aquele que está dentro de uma determinada religião, né? Mas aquele que está verdadeiramente em Cristo, porque ele teve um viver transformado no seu interior, né? Quando a gente olha para a palavra, né, naquele período em que o povo estava peregrinando, quando eles iam montar o tabernáculo, eles começavam montando do interior para o exterior, né? Todos os utensílios eram colocados do interior para o exterior. Por quê? Porque a nossa vida com o Senhor fala de um trabalhar lá no nosso espírito e depois na nossa alma e por fim em nosso corpo. Então, aquela transformação do nosso espírito ou da nossa alma, quando Deus começa a trabalhar em nossa alma e a gente começa a ser pessoas diferentes, então isso vai refletir no nosso interior. Quem mentia não mente mais, né? E aí, quando Paulo fala para as mulheres que elas deveriam ser honestas, né? E que elas deveriam ser castas, que elas deveriam ser, aqui ele diz a palavra, que elas deveriam ser modestas, né? Então, ele estava justamente falando desse viver que era como o viver do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que esta palavra venha falar ao nosso coração, que a gente possa perceber que as nossas ações para o Senhor, elas precisam ser ponderadas à luz da Bíblia. Amém? Deus abençoe tua vida.